Você já deve ter ouvido falar em algum momento que ciência é mais coisa de homem, certo? Que não existem muitas mulheres na ciência, que elas não têm interesse ou aptidão para isso, entre outras coisas. A realidade não é essa. O que existe são mais desafios e muito preconceito enfrentados por mulheres na ciência. Mas elas estão presentes na área científica há muito tempo. Desenrola aí! Eu sou Natália Richter. E eu sou Pietra Dardi. E o tema do primeiro episódio da segunda temporada do Desenrola Aí é Mulheres na Ciência. Para desenrolar esse assunto, convidamos a Gisele Buffon e a Cristine Brauvers. A Gisele é graduada em Ciências Biológicas, licenciatura pela Univates, é mestre em Biotecnologia pelo Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e doutora em Biotecnologia pela mesma instituição, na área da Biotecnologia Agroalimentar. Além disso, é sócia e pesquisadora da empresa Sintalg, que é uma startup de base tecnológica focada em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Já a Cristine é graduada em Ciências Exatas pela Univates e pós-graduada em Ensino da Natureza e Matemática. Durante sua trajetória na Univates, ela teve a oportunidade de trabalhar como bolsista de extensão de astronomia no Laboratório de Física da Univates, entre outros projetos. Há 10 anos, ela é professora na Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes. Sejam bem-vindas, ficamos felizes em começar essa temporada com vocês e com esse tema tão importante. Obrigada pelo convite, meninas. É um prazer enorme estar falando de uma das minhas grandes paixões, né? Que é a ciência. Então, tudo que me motiva tá voltado para a educação e para a ciência, né? E tá aqui falando desse tema que a gente tem que colocar cada vez mais em pauta para empoderar as mulheres, né? É muito importante. Eu que agradeço o convite e tô à disposição. Olá, meninas. É um prazer imenso estar aqui. Falar um pouquinho da nossa trajetória, de tantas coisas que a gente tem, de tantas mulheres empoderadas que a gente tem, tantas mulheres que a gente precisa empoderar. Então, realmente é um prazer enorme estar aqui com vocês. Pra gente que é um prazer, com certeza. Bom, quando nós olhamos para a história, né, e os registros científicos, principalmente na área de exatas, a impressão que dá é de que as mulheres não estavam muito presentes nessa área, né? Quer dizer, tantos teoremas matemáticos ou experimentos científicos, quantos existem com nomes de mulheres, por exemplo. Mas, pesquisando um pouquinho mais, a gente encontra muitos nomes importantes. Como a Marie Curie, ganhadora de 2 prêmios Nobel em Química e Física, considerada a mãe da física moderna por seu trabalho com a radioatividade. A Hedy Lamarr, uma das criadoras da tecnologia, que hoje é utilizada em redes móveis, Wi-Fi e dispositivos Bluetooth. No Brasil, mulheres como a Nise Silveira e a Sônia Guimarães. A primeira foi uma médica, que mudou completamente a maneira como doenças psiquiátricas são vistas, e a segunda foi uma das pioneiras na ciência brasileira, por conta de suas conquistas no universo da física. Pois é, então por que essa ideia de que a ciência é um lugar masculino? Porque as pessoas pensam que a ciência, principalmente essa área de exatas, não é para mulher. Eu acho que tá muito estruturado hoje na nossa sociedade a questão que as mulheres não são capazes de fazer certas atividades, né? Durante séculos, né, anos, foi estruturada coisas de meninos e coisas de meninas, né? E na verdade são atividades que todo mundo pode fazer, né? Quem diz que não pode ser uma mecânica mulher, né? E outras, né? Quem jogar futebol é só coisa de menino, né? Então a gente nasce numa cultura muito enraizada, onde que, dependendo do gênero, tu teria tais atividades que seriam propícias pra te fazer e outras não, né? Então eu acho que vem muito da nossa cultura e um preconceito enorme quando as pessoas decidiam fazer coisas que estavam diferentes daquilo que a sociedade colocava como correto, né? Então eu acho que isso tá mudando aos poucos, né? Mas vem de uma cultura que nasceu do início da civilização humana, né? Onde que as mulheres sempre tinham as atividades separadas, né? As mulheres fazem isso, os homens, por serem mais fortes, fariam outras atividades. E isso vem enraizado e com um preconceito muito grande conforme a sociedade foi evoluindo, né? E apesar da gente ter tido toda essa evolução tecnológica e tudo que a gente descobriu nesses últimos anos, mesmo assim, o preconceito e a discriminação entre as atividades e o que um homem e o que uma mulher podem ou não podem fazer ainda estão muito grandes ainda na sociedade. E eu acho que discussões como essa são muito válidas. A gente tem que discutir isso porque acaba gerando sofrimento e coisas desnecessárias que a gente não consegue evoluir, né? Então, sim, as mulheres podem fazer o que elas querem, os homens também podem fazer o que eles querem, né? E o que a gente busca realmente é ser feliz, fazer o que a gente gosta, porque a diversidade traz um enriquecimento enorme para a sociedade.
sociedade, né? Tantos em diferentes tipos de trabalhos, né? O olhar do outro, o olhar de uma mulher perante uma atividade vai ser diferente do olhar de um homem. Então, aqui a gente tá falando em gênero, né? Mas a gente pode falar em diversas diversidades, né? Sim. Sempre vai ter um olhar diferente, porque daí tu não entende a dor do outro, né? Só quem entende é quem tá sofrendo a dor, eu sempre falo, né? Então, é fundamental a gente tá aqui falando um pouquinho disso e como que a gente pode mudar isso e falar um pouquinho mais. E sem dúvida, na ciência, a gente tem muitas coisas ainda a discutir, né? E muitas coisas em ponderar, porque a mulher sofre, a gente passa por isso e eu falo porque é a minha dor, né? A gente tem uma pressão pra engravidar, né? Da sociedade, se tu não quer engravidar, se tu não quer ter filhos, tu não é uma pessoa boa. Quem disse isso? É uma escolha da tua vida, né? Que não é o meu caso, eu quero ter filhos, mas se eu não quisesse, né? Por que eu não poderia tomar essa decisão? E quando tu quer ter, vamos supor, na ciência, é outro problema, né? Porque daí quando tu quer ter, tu vai ter que se ausentar algum período de tempo pra cuidar das atividades, e isso gera um desconforto na ciência, porque a ciência tem que entregar resultados, né? Então é muitas coisas que a gente pode discutir hoje e falar por que as mulheres ainda estão um pouquinho atrás dos homens e tem que ter várias lutas até a gente chegar um pouquinho mais perto de uma igualdade. Pois é, quando a gente fala em ciência, se a gente voltar há muito tempo atrás, a mulher ela era muito mais negligenciada, não só na ciência. Já existem estudos que, por exemplo, mostravam que na parte das artes, das linguagens, a mulher que estava em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, porque era o papel da mulher, a mulher não trabalhava fora, a mulher não criava, a mulher não inventava, então a mulher fazia o livro, fazia a pintura, e aí quando aquilo ali criava uma apreciação maior, o homem tomava o crédito. Vou citar rapidinho um nome que eu acho magnífico, que é a da Margaret Knish. Ela criou o saco de papel, que a gente usa hoje ainda, o saco de papel para levar sacola, para levar pão. E isso lá em 1871, ela teve um problema que o marido dela disse que mulher não teria capacidade de inventar algo assim. E aí ele ganhou os créditos e depois de brigas, separações e tudo, ela ganhou a patente da máquina. Hoje ainda eu me questiono quantas mulheres ficaram abafadas, vamos dizer assim, numa situação semelhante. Sim. A gente tá falando em 1870. Hoje em dia também é assim ainda. Infelizmente, a gente tá falando de uma centena de muitos anos ali e a coisa parece que não tá mudando. Claro, a gente vê um empoderamento, a gente vê as coisas mudando, mas ainda a gente tem essa grande diferença entre mulheres e homens, né? Parece que anda devagar demais, né? Bem devagar, bem devagarinho. É um passinho de cada vez, assim. Nossa! Né? Muito pequeno. Poderia ser uma escada rolante, assim, né? Isso quando não é um passo pra frente, 2 pra trás. Nossa. Vai de novo. A gente já comentou um pouquinho, né? Que outro problema também é a falta da acreditação, como a Cristine comentou. E um estudo recente da Universidade de Nova York, que contou com a colaboração de mulheres, registrou que há uma diferença de 59% entre a nomeação de mulheres e homens em patentes relacionadas a projetos em que ambos trabalharam, né? E quais as consequências desse cenário? Isso, são diversos, né? Eu vejo que as mulheres ainda não têm cargos de liderança em grandes empresas, e isso dificulta muito elas desenvolverem, né, e assumirem, então, os créditos do que elas estão desenvolvendo. Então, como a Cristine falou, isso foi há anos atrás, mas continua acontecendo, né? Então, muitas vezes as mulheres criam coisas e são abafadas, né? Porque algumas vezes eu vejo que falta essa postura nossa, que nós somos aptas para isso, né? Porque eu vejo algumas vezes... Teve até um estudo que mostrou que os homens são mais tranquilos para aceitar cargos, né? As mulheres acham que elas nunca são capazes, né? Eu vou aceitar um cargo de liderança numa grande empresa. Um CEO, né? Eu demorei para assumir o meu cargo de CEO da empresa. Eu não colocava CEO. Porque eu disse, cara, eu não sei se eu sou CEO. Até que uma pesquisadora me falou, mas Gisele, o que tu é? Tu é CEO da empresa. Tu tem que falar que tu é CEO, sabe? Então, a gente demora, porque a gente acha que a gente nunca tá apta por aquela função. Então, se eles disserem, tu vai ser CEO de uma grande empresa, a mulher vai pensar, será que eu tô apta? Que curso eu tenho que fazer? O que eu tenho que saber? Sabe? A gente sempre acha que não tá naquele papel. A gente duvida de si mesmo. Isso. E os homens já não, são mais tranquilos. Não, eu vou ir porque eu vou dar conta, porque eu tenho... Então, essa troca de pensamento a gente tem que ter. Não, a gente é apta, se a gente foi convidado, a gente é apta, se a gente fez, a gente tem que se colocar. E algumas vezes as mulheres têm grande dificuldade de se colocar, porque algumas vezes os homens também têm
tentam nos abafar, né? E não digo só homens, até colegas, né? Tu faz, hoje tu não dormiu direito, hoje tu não tá bem, hoje o teu ciclo de menstruação não tá legal, o que aconteceu, sabe? E isso acaba nos colocando numa situação desconfortável, onde que a gente se cala. E a gente não pode se calar, né? Não é o meu ciclo hormonal que tá influenciando nisso. Na verdade, o que tá influenciando nisso é a minha decisão, e eu quero ser ouvida, né? Então, não é fácil se ponderar naquele momento que aquela pessoa tá te agredindo, tu recua. E esse recuo faz com que algumas vezes tu crie coisas e as coisas não tenham os teus méritos, né? Que tu não participe dos méritos daquilo que tu criou. Então, acho que essas questões de patente tá muito relacionado a cargos de liderança, onde as mulheres não ocupam. Muitas vezes elas ajudarem a desenvolver junto, né? A gente tem o caso da Rosalind Franklin, né? Nós não teríamos conhecido o DNA se não fosse por ela. E quem ganhou os créditos foram 2 homens, né? Sem dúvida, a descoberta após isso foi fundamental para entender realmente a estrutura do DNA, mas a gente sabe que a Rosalind hoje é trazida pelos livros didáticos, né? Como o papel-chave para a descoberta do DNA. Então, ela merecia estar junto na capa, ela merecia naquela época ter sido citada, e por que não foi, né? Então, essa que é a grande pergunta e que a gente não pode deixar mais. Então, naquele tempo, ela deveria, né? Claro que era muito difícil, mas ela dizia, não, eu fiz contribuições importantes que eu mereço ter os créditos tanto, né? Então, acho que é por isso a questão das patentes, e por isso que a gente tem, e parece um movimento pequeno, né? Se ponderar em questões diárias, né? Por isso que eu falo em questões diárias, né? Porque são os pequenos empoderamentos a cada dia que a gente constrói realmente a diferença no futuro, né? Então, não deixar as pessoas falarem por ti, colocar a tua opinião. Se a pessoa falou alguma coisa que não é naquilo que tá sendo falado, que é uma coisa que vai te ofender como mulher, não aceitar. E nós, como mulheres, eu falo isso várias vezes, eu ouvi isso e fiquei calada, né? E é um processo. Tu não amadurece de um dia pro outro, né? É um processo. E além disso, esse estudo também, ele fala que essa diferença, principalmente na parte da pesquisa, né, é visível mais nos estágios iniciais de uma carreira de pesquisadora. A análise de dados mostrou que 15 em cada 100 estudantes de pós-graduação no sexo feminino foram nomeadas como autoras de artigos científicos, enquanto 21 em cada 100 homens na mesma posição receberam crédito. Não é uma diferença tão grande, mas é uma diferença, e hoje em dia é menor, né? Esse estudo ele é bem recente. Mas sempre foi assim, porque a mulher fazia pesquisa, criava pesquisa com os homens e ela não tinha o nome dela acreditado na pesquisa, ela não parecia como uma pesquisadora do projeto. Eu acho que muito se deve, que nem diz a Gisele antes, que a mulher ela sempre ficava nos bastidores como a coadjuvante. Ela nunca era vista como a que está à frente da pesquisa. Que nem vocês citaram antes a Marie Curie, ela trabalhava com o marido dela, certo? Então o primeiro prêmio Nobel não foi para ela, o primeiro prêmio Nobel saiu para ele. E depois da morte dele, depois da continuação do estudo dela, que ela ainda, disse, não, eu sou capaz de continuar o legado, aí sim, ela toma as rédeas, como a gente pode dizer, e ela ganha o prêmio Nobel. Então, que nem diz a Gisele antes, eu acho que tanto no empreendedorismo, em todas as áreas, a mulher tem que deixar de ser a coadjuvante, deixar de ser a coautora e dizer, não, eu sou capaz de fazer também, assim como um homem faz, assim como um homem escreve, assim como um homem pesquisa, assim como o homem pode ser um dono de casa, por que não? A mulher também tem todas essas capacidades. Eu acho que a gente está cada vez mais perto disso. E várias pesquisas, tanto na parte acadêmica, mostram que a mulher, como a gente falou antes, em passos lentos, ainda caminha para alcançar isso. E o mundo acadêmico, eu acho que está abrindo as portas para as mulheres. Outra coisa que é importante a ser ressaltada é a baixa representatividade feminina em premiações, né? O Prêmio Nobel, um dos mais famosos desde a sua fundação em 1901 até o ano passado, em 2022, apenas 60 mulheres foram laureadas dos mais de 900 premiados. E dentre os prêmios concedidos, 2 foram para a mesma mulher, como a gente já comentou. Isso vem mudando nos últimos anos, claro, mas parece que as mulheres ainda precisam se provar muito mais do que os homens, se esforçar o dobro, o triplo deles para ter o reconhecimento que elas merecem, que nós merecemos, né? Fato, né? Então, em qualquer conversa, pra tu começar a ter um mínimo de respeito, imagina, na ciência já é assim, no empreendedorismo nem se fala, né? Então, nós sempre temos que estar acima da curva pra sermos ouvidas, né? Então, isso dificulta um pouco, porque algumas vezes tu tem que dar o dobro para realmente ocupar certos espaços.
E isso é complicado. Se tu vai pensar no prêmio Nobel, né? Então, quando o prêmio foi criado, só após 46 anos, né? Eu anotei esse número aqui porque eu sempre me lembro disso, né? 46 anos após que foi a primeira mulher. 46 anos, cara. É muita diferença, né? E em 2020 eu ganhei um prêmio aqui da casa, da Univates. A minha tese ficou entre as 3 melhores no Brasil, no ramo de biotecnologia, o prêmio CAPES Tese. E também eu ganhei um prêmio exclusivo para mulheres, que foi o primeiro prêmio da CAPES, exclusivo para mulheres, que foi o da Dimension Science, que é uma instituição americana, sem fins lucrativos, que premiou, então, uma mulher no ramo da biotecnologia, que é empreendedora, né? E fiquei muito feliz de ter sido contemplada com isso, né? E foi a primeira vez que um prêmio dedicado à mulher foi recebido na CAPES. E daí tu vai me perguntar, qual que é a importância disso, Gisele? Cara, se tu botar no Google Gisele Buffon, prêmio CAPES Tese, tu vai ver uma banca formada por homens, só por homens, e só eu de mulher lá. Então, o Nobel vem mostrando isso, o prêmio que eu ganhei na CAPES em 2020 mostra isso, que as mulheres não ocupam. Por quê? A ciência é muito quantidade, né? Resultado. Não que as mulheres não produzam, mas se a mulher tiver filhos, ela vai ter um ano que vai ter que ficar parada, né? Então já tem órgãos se mobilizando para isso. Um é o Parent Science, que é também um órgão que tá querendo auxiliar as mulheres, né? A não contar o tempo de maternidade para concorrer a bolsas, porque é super importante isso. A mulher vai ficar um ano parada quando ela engravidar. Ela vai se virar em 30 para cuidar dos filhos, para continuar a profissão, mas ela não vai conseguir ter, porque a amamentação é com a mulher, o cuidados iniciais, né, do filho é com a mulher. Então, a gente tem uma luta diária para realmente conseguir estar à frente dessas premiações e como eu disse, é fato. A gente tem que dar o dobro para conseguir chegar lá, né? Mas é muito legal, como eu falei, a gente tá discutindo isso, porque o meu marido nunca tinha percebido isso antes de casar, né? Ele falava, Gisele, tu fala tanto disso, mas eu não percebo que as pessoas têm preconceito contra as mulheres nessas coisas. Porque ele não era o cotidiano dele, né? Eu disse, Felipe, isso acontece muito. E hoje ele casado comigo, ele vê no empreendedorismo muito isso também, né? E nós estávamos em viagem, eu acho que é muito legal contar isso, nós estávamos em viagem e tinha um grupo de casais, assim, e as mulheres falando sobre maquiagem e tal, e os 2 homens falando sobre investimentos. E nós estávamos no lado. Daí ele disse, Gaúcho, o que tu acha? O que tu acha de investimento e tal? E o meu marido falou algumas coisas, né? E ele achou estranho que não perguntaram pra mim, né? Porque eu sou empreendedora, trabalho com fundos, né? E daí eles nem me olharam. Tipo, tu não vai entender. Daí o meu marido disse, não, se tu quiser falar sobre investimentos, realmente tu tem que falar com a minha esposa, porque ela tem contatos com fundos brasileiros, internacionais, a startup dela já foi investida, então ela conhece sobre isso. Daí eles me olharam assim, tipo, não vai valer a pena. E continuaram a conversa, como eles não tivessem ouvido. Daí, quando chegou no hotel, meu marido disse assim, Gisele, bom, eu tava de férias, né? Eu não tava querendo falar mesmo, né? Não mas, ia assim, entrar na briga, né? Não ia entrar na briga porque eu tava de férias, né? Mas não queria falar sobre investimento mesmo naquele local. Mas, o meu marido voltando pro hotel, ele disse assim, Gisele, tu viu o que aconteceu? Daí eu disse, sim, eu vi. Daí ele disse, que absurdo! Eles estavam todos empolgados e quando passei a bola pra ti, eles nem deram a mínima, né? Porque realmente eles achavam que eu não entendia nada daquilo. Então, é uma questão que é dia a dia, sabe? Hoje meu marido vê isso, me apoia como empreendedora, como mulher cientista, né? Sem dúvida, quando a gente tiver nossos filhos, ele também quer compartilhar o tempo, né? A gente tem que falar muito sobre isso, os homens têm que compreender realmente isso, né? E a gente mudar as rotinas, né? Um ser companheiro cada vez mais do outro, porque eu acho que isso deixa uma relação tão fortalecida, né? E tão legal, que é fantástico. Vocês falaram há pouco dos prêmios. Eu gostaria muito de citar o nome da Thaisa Stork Bergman, que ela é professora do Departamento de Física da URGS. Ela é uma das pioneiras na área da astronomia aqui no nosso estado e em todo o Brasil, né? Ela faz parte de um conjunto de professores que estudam buracos negros, massas fora do nosso sistema solar. Então, quando a gente estava falando há pouco de prêmios, então é um nome muito importante da nossa região, falar que ela é realmente uma mulher batalhadora. E há pouco a Gisele comentou da questão de currículo, de seguir, de prêmios e tudo mais. Eu sou mãe de 3. Vou te dizer que às vezes eu me viro em 30. Parabéns, não é fácil. Me viro em 30. Mas quando a gente fala em área acadêmica, a gente tem muito do currículo Lattes. E quando eu saí da faculdade, graças a Deus, a escola que eu trabalho, todas as pessoas que sempre me apoiaram,
apoiaram sempre me permitiram continuar a minha vida acadêmica. Eu me formei em 2015 aqui na Univates e mesmo assim eu sempre mantive um vínculo como voluntária, tive projetos na escola que me permitiram participar de congressos, seminários e tudo mais. Porém, em 2016, quando eu tive o primeiro filho, o meu currículo Lattes não tem nenhum lançamento. Nada. Nenhum. Então foi que nem nós falávamos antes. É aquele ano que tu para e tu te dedica a ti e ao teu filho. Ao cuidar da casa, ao cuidar da chegada dele, ao cuidar dele quando ele chega. Só que, claro, aí tu tem que ter uma base de apoio realmente muito forte. Tu falou do teu marido, vou te dizer que meu marido também é um cara fortão lá. Agora em 2021 veio então os gêmeos. Caramba, gurias. Te dizer que a casa quase caiu. Em dobro. Em dobro, porque parou tudo, né? Nós estávamos vindo de uma pandemia. A gente, durante a pandemia, dentro do projeto, que a gente vai falar depois, dentro do projeto do Meninas do Guara, que é um projeto que a gente manteve na escola, nós fazíamos muitas atividades online, para justamente empoderar as mulheres, buscar conhecimento, buscar a informação, mesmo que durante a pandemia. Porque durante a pandemia, muitas mulheres ficaram em casa e o marido estava trabalhando. Porque as mulheres acabaram ganhando uma licença para ficar com o filho que não tinha escola, ou ficar com o sobrinho, com todo mundo. E os homens não, os homens iam trabalhar. Em várias situações aconteceu isso. Então a gente acabou criando o nosso canal e aí a gente fazia atividades online. Essas atividades também contam para o currículo Lattes, né? Muitas vezes a gente acha, eu vou fazer um vídeo pro YouTube e fica por lá. Não, ele tem crédito. Se ele é um conteúdo informativo, de credibilidade, claro, não vai trazer coisas supérfluas, ele tem a sua credibilidade. E eu posso lançar no meu Lattes. Às vezes as pessoas acham que não. E ali em 2021, quando veio a nova gestação, novamente um buraco. E daí agora 2022, quando eu voltei da minha licença gestante, aí começa de novo a caminhada, sabe? Então, que nem nós falávamos antes, se tu não tem uma base de apoio, se tu não tem não só da família, porque hoje eu acho que a sociedade inteira deveria pegar junto, né? Poxa, ela é mãe, ela tá batalhando, ela não tá sozinha. Ah, mas ela não é mãe, mas ela também tá batalhando. Ambas estão ali querendo seu lugar ao sol, como a gente vive dizendo, né? E é aquela coisa, né, Cris, quando a gente vai buscar um emprego, né? As mulheres sempre já têm filhos. Pretendem ter filhos. Sim. Como se ter filhos, pretender ter filhos seria um problema para a empresa. Sim. E eu vejo que, claro, né, tem esse período que a gente vai se ausentar mais, mas as empresas já têm que pensar, e olha, eu tô falando como empresária, né, que eu tenho um time de mulheres junto comigo, né, mas as empresas têm que se reorganizar como uma equipe, como uma sabendo que se a outra sair, ter todo esse respaldo e como tu disse, não é só essa rede de apoio em casa, essa rede de apoio no trabalho, essa colaboração. As pessoas têm que aprender a ser mais colaborativas e entender que nós somos seres humanos, né? Que a gente precisa, porque, cara, não tem motivação maior de tu conquistar uma coisa na vida do que tu ver o teu filho. Então, tu imagina uma mulher, né, que acabou tendo um filho e volta pro emprego e tem que conquistar várias coisas porque ela quer o melhor pros filhos dela, né? Então, eu acho que uma maternidade, saída da maternidade é uma coisa que, cara, tu volta mais com vontade ainda porque tu tem muitas coisas pra conquistar. Tu sabe que nessa história de maternidade, agora a gente deu uma fugida do nosso assunto, mas a gente já volta. Há uns anos atrás, eu participei de uma seleção pra trabalhar e durante a seleção eu lembro que nós éramos em 3 homens e eu de mulher. E aí conhecia os outros participantes e tudo. E durante a entrevista, o senhor que estava fazendo a entrevista me pediu, tu tens filho? Eu disse, tenho um pequeno. E se ele ficar doente, ele fica com quem? Eu disse, ele fica com a avó, ele fica com a Dinda, ele fica com os familiares. Se precisar, o meu marido também fica. Mas tu não cuida dele? Ou é tu que vai faltar ao trabalho? E daí eu fiquei naquele momento quieta. Não deveria ter ficado quieta, mas eu fiquei quieta e eu não ganhei a vaga. E pra um homem, eles nunca vão perguntar isso, né? Tá, quem fica com teu filho? Isso. Então, parece que é o que eu falei. E na hora a gente fica com essa atitude, né, Cris? Que nem eu te falei antes. Quando vem essas coisas, a gente não sabe nem o que responder, porque eu já ouvi várias vezes, tá no teu período menstrual, porque tu tá... Não, cara, tá de TPM? Não, eu tô botando a minha opinião mesmo, porque tu não tá gostando, por isso que tu tá querendo me agredir? Tá dizendo
dizendo que eu tô de TPM porque tu tá me agredindo, porque eu não tô de TPM. Mesmo se eu tivesse, tu não teria que saber, né? É a minha opinião que eu tô colocando aqui. Tipo, o teu tom de voz é... E tu não vê isso falando pra homem. Homem não fala pro outro homem, cara, dá uma acalmada aí, né? Eles não falam. Agora pra mulher é simples. Tu não tá bem hoje, né? Vai tomar uma água, não sei o quê. Então, homens entre homens têm um respeito. Algumas vezes, e claro, a gente não tá generalizando aqui, né? A gente tá falando de algumas coisas... algumas geral, coisas, né? Que acontecem. Mas, claro, tem homens... No empreendedorismo, eu vou dizer que eu encontrei pessoas maravilhosas que estavam falando comigo como falam com todo mundo, independente do sexo, da raça, da cor. E outras pessoas totalmente escrotas, né? Que tu termina uma negociação, tu já nem quer continuar, porque tu sabe que aquilo não é teu perfil, né? Só que no início, quando a gente tá iniciando um emprego, quando a gente precisa muito do emprego, precisa muito fechar o nosso negócio, a gente algumas vezes se submete nessas frias, né? Mas claro que depois a gente vai aprendendo e vai se empoderando, né? Por isso que é muito importante falar com mulheres, criar essas redes de apoio, né? Porque eu acho que a gente tem bastante coisa ainda pra avançar nesse sentido, né? Se a gente vai olhar em termos mundiais, tem mulheres ainda que passam por dificuldades extremas, né? Então, aqui no Brasil a gente tá numa constante evolução, mas em termos mundiais tem muita coisa, né? Culturais, né? Então tem culturas também que acabam tendo alguns problemas, né? Que as mulheres sofrem, né? Em algumas questões que têm que ser discutidas e tem que ser melhoradas, né? A violação de muitos direitos humanos, né? Isso. E quando eu falo aqui nem é direitos humanos mesmo, condições básicas, né? Porque a gente sabe, né, que tem culturas que a mulher tem algumas vestimentas, mas são culturas, e se a mulher tá bem com isso, tá tudo ok, né? Mas a gente fala de direitos humanos mesmo, coisas básicas. Eu não posso escolher, né? Eu sou obrigada, ou eu vou ser assassinada, ou vou ser presa. Isso aí. A gente tá falando aqui realmente de direitos humanos básicos que as pessoas têm que ter. É necessário fazer uma desconstrução disso que a gente vinha falando, né? E a gente já percebe isso já nas crianças, né? Quando a gente vai dar um presente pra uma criança. O que se pensa, né? Meninas ganham bonecas, né? Não que isso seja ruim, né? Mas por que elas não ganham um kit médico ou um kit de escavador arqueológico, um kit cientista? Claro, infantis, né? Mas já vem muito enraizado, né? Como a gente vinha comentando. E eles adoram aqueles kits de cientistas, né? Adoram fazer os experimentos, tem alguns brinquedos, né? Então, é cultural, né? Então, é uma coisa que... Claro, brincar de boneca, eu brinquei, é ótimo, né? Mas não é só isso, é legal brincar de futebol também, é legal brincar de carrinho, é legal correr na rua e na minha época, jogar taco, né? Então, essa desconstrução de tu poder fazer o que tu te faz feliz e o que tu gosta, né? E incentivar essas questões, né? Como a Pi falou, porque a gente não incentiva uma menina a ser cientista? A gente fala pro menino, esse aí vai ser engenheiro. Mas é muito difícil chegar pra uma menina e falar, tu quer ser engenheira? Tu vai dar uma ótima engenheira. Existe essa diferença também, né? Mostrar as possibilidades da vida, né? Que tem inúmeras, né? Que tu pode realmente ter a profissão que tu quiser e que tu pode ser muito bom nessa profissão, né? Bom, falando de brinquedos, gurias, eu tenho uma história muito legal pra contar. Eu tenho o Anthony, de 6 anos, e teve um ano que ele chegou pra nós, lá em casa, e ele disse, mãe, eu quero que tu compre panelinhas pra mim. E aí a gente foi em várias lojas e nenhuma tinha panelinhas que não fossem rosa e branco. E aí a gente... Caminhou e a gente disse, olha, Anthony, a gente não vai comprar porque é rosa e branco. Mãe, mas pode ser rosa. Aí a gente volta naquela velha discussão, né? Por que rosa é de menina e o azul é de menino? E pra ele tava tudo bem ser rosa. Ele tava e pra de vocês, boa. não, a gente não vai comprar. Exatamente. E aí, assim, na última loja, e tinha panelinhas vermelhas com preto. Aí a gente comprou as panelinhas. Gurias, ele brincou semanas e semanas cozinhando naqueles negócios, e aí a gente ficava com aquela sensação de, caramba, era uma coisa tão simples. Quando agora a gente compra brinquedo pra ele, a gente procura deixar ele escolher. E daí ele vai por afinidade, aí ele comprou kit cientista, aí ele comprou Lego, aí ele, claro, um pouco por nossa influência também, porque sempre digo, ele teve 2 anos de aula particular de física e química dentro de casa. Ele tinha 4 e 5 anos durante a pandemia, eu estava trabalhando, eu estava dando aula e ele estava em casa comigo.
Então ele estava ali o tempo inteiro ouvindo eu falar de questões de física, questões de matemática. Então ele pegou muito desse assunto e enraizou nele. E eu lembro numa questão de um dos nossos meetings do período de pandemia, eu estava falando sobre o sistema solar, de que as estrelas eram feitas e tudo, e os alunos não respondiam. Vocês sabem, né? Durante a pandemia os microfones e as telas eram todas fechadas e quietas. E aí ninguém respondeu e ele se parou atrás de mim. Às vezes eu até olho e ele diz assim: são feitas de gás, como vocês não sabem responder? Imaginem uma criança de 5 anos respondendo no Meet do ensino médio. E aí, eu pensando, poxa, então vamos brincar com isso. Aí a gente comprou livros, sabe? Coisas assim, totalmente que poderiam ser tanto para meninos quanto para meninas. É uma questão justamente de influência nossa. A gente compra um brinquedo, mas o que eu vou influenciar ele? Poderia ter comprado as panelinhas rosas. Tranquilamente, ele ia brincar como se nada tivesse acontecido, né? Mas é o que a gente falava há pouco. Essa desconstrução do brinquedo que a gente precisa fazer, né? E de tantas outras coisas. Que vem da cultura, né? Que coisas são separadas, né? E por que o homem não pode cozinhar? Né? Eu ia dizer, que baita cozinheiro que tu vai ser, né? Vários chefes, né? Mas aí que tem, né? O homem, ele é cozinheiro quando ele é chefe num restaurante. A mulher, ela é cozinheira quando ela tá em casa. Isso. É muito difícil tu chegar num restaurante e ter uma mulher como chefe. Quando a gente fala do gourmet, dos grandes restaurantes, sempre são homens lá. Existem muitas mulheres, hoje em dia muito mais, até a gente vê esses programas, esses realities de gastronomia. Sempre tem ali uma chefe, né? Uma pesquisadora da área gastronômica. Mas é muito comum tu pensar em um homem. E a mulher é quando é a própria comida pra família. Tanto que, não sei, mas se tu vai buscar os prêmios também, sem dúvidas, os Michelin, né? Que eu acho que é pra área culinária, né? Sem dúvida, deve ter mais homens, porque tu ouve mais chefes, né? Isso então, são desconstruções que a gente tem que fazer pra que as mulheres realmente, né? E tudo isso que a gente tá falando é super importante pra isso. Com certeza. É o que a gente já falava antes, né? São em todas as áreas que parece que a mulher tem que estar o tempo inteiro mostrando que ela é capaz. Tem que estar o tempo inteiro correndo atrás do... É isso aí. Bom, e o estudo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, revelou então que quase 59% dos estudantes universitários do país, né, do Brasil, são mulheres. Porém, quando o recorte da pesquisa foca em cursos de exatas, o número de mulheres matriculadas cai para 41%. Quando fomos às engenharias, esse número cai bastante, ficando em 29% das alunas, sendo que na engenharia mecânica, por exemplo, o número cai ainda mais, para 10%. Penso que isso é um reflexo dessas ideias que a gente estava falando até agora, né? De que, então se é mulher, ela vai trabalhar mais... Mesmo dentro da ciência, vai trabalhar mais para a área da ciência mais biológica, para a área mais da ciência literária, mas nunca é na área da mecânica, na área da engenharia física. É muito difícil. Vocês aqui são um ponto um pouco fora da curva, né? Mas o número ainda é muito baixo. Mas nós temos também notícias animadoras, né? De acordo com um relatório lançado no ano passado pela British Council, ou Conselho Britânico, em parceria com a Unesco, as mulheres representam 46% do total de pesquisadores nos países da América Latina e do Caribe, enquanto, segundo dados divulgados também pela Unesco, mas em 2020, a porcentagem média global de mulheres investigadoras era de 33%. Claro que ainda existem disparidades, de novo falando principalmente da área de exatas, né, como a gente vinha falando. Mas esses números trazem uma perspectiva positiva para o futuro, certo? Certo. A gente vê uma presença feminina muito maior nas pesquisas, né? A gente pode ver até aqui pela própria Univates, a quantidade de professoras pesquisadoras que a gente tem, professoras premiadas, né? Não dá para deixar de destacar que a gente tem na própria Univates, né? Essa disparidade eu acho que se dá a esses movimentos que a gente tem visto em todo o mundo. A gente fala numa coisa muito geral nossa, mas é um movimento global, né? A gente vê lutas em vários outros países, em várias outras áreas, em várias outras situações. Durante a minha pós, para vocês terem uma ideia, eu fiz a pós, nós éramos em 20 alunos. Nós éramos em 15 homens e 5 mulheres, que concluíram o curso as 5 mulheres e 3 homens. Uau! Então,
Claro que a gente pegou o finalzinho da pandemia ali, influenciou vários outros fatores também, né? Mas que continuaram ali, batendo forte na tecla de dizer, não, eu vou investigar, eu vou estudar. Então, até o final, ficou nessa situação. E o professor, durante uma das aulas, ele disse assim, a mulher, ela tende a ficar em casa para cuidar da casa e cuidar da família. Por isso que ela tende a ir para a área das humanas, porque ela é muito mais acolhedora, ela é muito mais harmoniosa. E o homem, como a gente falou antes, desde o início, ele tinha que cuidar da família. Então, ele tinha que ir à luta, ele tinha que batalhar, ele tinha que criar, ele tinha que ter soluções. Então, ele acaba indo para as exatas. Então, eu acho que é ali que começa essa separação. Não, a mulher vai ser das humanas. Tanto que a gente pode ver na enfermagem, né? A gente tem homens enfermeiros, mas a maioria ainda é mulher. Mulheres. Diferente da engenharia. Na engenharia, a gente tem muitos homens criando soluções e algumas mulheres. Né? Então, ali começa essa divisão. E professores, né, também. Tem muitas professoras, né? Exatamente. Aí entra de novo a questão do cuidar, né? A mulher cuida do ensino, a mulher cuida da criança. Pedagogia, quando a gente fala em pedagogia, quantas pedagogas a gente tem? E agora, quando a gente fala em pedagogia, quantos homens vêm na cabeça? Poucos. Eu lembro professor, por exemplo, era história, era química, física e educação física, né? Assim. E o resto, mulheres, sempre professoras. Só que daí, as mulheres ainda conseguem, além de dar aula, eu sempre brinco, a gente acaba fazendo muito mais coisa. A gente dá aula, a gente faz pesquisa, a gente cuida da casa, a gente brinca com os filhos e ainda a gente vai no supermercado. A batalha, né? Ir ao supermercado. É a rotina diária, né? Exatamente. Sempre uma correria, assim. É a jornada dupla, tripla, né? Isso aí. Bom, e no 11 de fevereiro, então, no dia 11 de fevereiro, é comemorado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. A data foi constituída em 2015 pela Assembleia das Nações Unidas, com o objetivo de fortalecer o compromisso global com a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Esse marco está em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS, definidos na Agenda 2030 e sob a liderança da Unesco e da ONU Mulheres. Bom, vocês duas atuam na área da ciência, né? O que essa data significa, representa pra vocês? Eu acho que essa data do Dia Internacional da Mulher na Ciência diz, olha, as mulheres estão batalhando, sabe? Na minha opinião, tinha que ser feriado. Mas aquele ponto de partida é um reconhecimento. A gente tá aqui na ciência também. Exatamente. E eu acho muito interessante que, por causa dessa data, as pessoas começaram a perceber os projetos. Porque o projeto, por exemplo, Meninas na Ciência da URGS tem mais de 10 anos. E por que só agora ele cria uma visibilidade, sabe? A gente falava antes em batalhas, essa batalha de anos, de muitos anos. E aí, por exemplo, a gente falava antes de ações. Aqui em 2019, a gente teve o prazer de receber uma verba federal para a criação de projetos de empoderamento feminino na área de STEAM. O que é STEAM? STEAM é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E claro, todos eles em inglês, né? E aí, em cima disso, a gente fazia ações com meninas, trabalhava com elas aqui na Univates, e a partir dessas meninas, nós íamos para as escolas fazer atividades de robótica, fazer atividades de astronomia, fazer atividades de matemática, ou seja, coisas que a gente rotineiramente não é coisa de menina fazer. E eu lembro numa das nossas ações aqui na Univates, que nós estávamos mexendo com chave de fenda e montando circuitos elétricos e tudo mais, e ligou um LEDzinho pequenininho de luz, e uma menina que trabalhava com nós no primeiro ano do ensino médio disse: "Prof, eu nunca achei que eu era capaz de fazer isso." Sabe aquele momento que tu diz: caramba, é uma coisa tão simples. Eu mudei a vida dessa menina, Cris. É isso aí, tu mudou a vida dela naquele momento. Mudei. Chega a me arrepiar, gurias. Mas naquele dia, eu vi que o projeto tinha um brilho diferente. Era algo um pouco mais além, né? Era além, exatamente. E aí, por N motivos, né, o projeto teve corte de verbas ali no final de 2019. Só pra contextualizar, esse é o projeto Meninas na Ciência, Exatamente, né? É o projeto Meninas na Ciência. E aí, ali, finalzinho do ano de 2019, a verba federal foi cortada. E aí, sabe aquele momento que tu diz, e agora? E aquela menina que eu empoderei naquela hora que ligou o LED? E aí, eu comecei um movimento na escola e as meninas foram se juntando. Então, ao invés de ter 3 meninas trabalhando comigo,
De repente eu tinha 12. Nossa. Sim. Sabe? E trabalhando de forma voluntária. Elas vinham porque elas gostavam de fazer aquilo. A gente passava a tarde inteira desmontando o computador, montando o circuito, montando o Scratch lá no computador, programando atividades. De noite, a gente chegou a fazer uma ação que eu acho linda, eu preciso urgentemente retomar, que nós ganhamos um telescópio. E eu sou apaixonada por astronomia. Quando eu trabalhei aqui na Univates, ganhei o gosto maravilhoso por isso. E aí, a gente levou o telescópio para um bairro da nossa cidade. Gurias, juntou 300 pessoas. Nossa. Tipo assim, a gente pensou, não, vamos fazer pro pai e pra mãe. Claro, a gente divulgou, a gente botou no jornal, a gente botou no Instagram, a gente postou nas nossas redes, contou com o apoio do Clube de Astronomia aqui de Lajeado. E aí, a gente pensou, não, vai vir o meu pai, a minha mãe, né, o vizinho. Porque como é ali no bairro, vem o vizinho. Quando a gente viu, tinha 300 pessoas que tinham passado por nós ali. E daí eu fiquei pensando, caramba, isso lá em 2020, batendo a pandemia, né? Daí, quando veio a pandemia, eu pensei, meu Deus, acabou o projeto. E aí que não. Aí o projeto continua, inclusive hoje, ainda 2023, estamos entrando com o projeto ainda em andamento de forma voluntariada. Que legal. As meninas estão trabalhando totalmente de forma voluntária. Elas fazem as atividades, a gente tem um momento que a gente senta, planeja e daí a gente trabalha. Não é simplesmente chegar lá e vamos fazer. Assim, né? São jovens da escola? São todas meninas do ensino médio, de 1º, 2º e 3º ano. E não tem aquela seleção, sabe? Tipo, tu vem, tu não vem, tu vem, tu não vem. Não, quem quer vir aprender, que venha, sabe? É uma coisa bem espontânea das meninas. É a princesa dos meus olhos, né? Eu sou. E vocês levam isso assim, essas meninas, elas aprendem, elas fazem, depois elas levam isso pra sala de aula pra outras pessoas, por exemplo. Exatamente. Como não é uma turma, tipo, pega uma menina de uma turma, uma menina de outra turma, elas acabam entre elas comentando. É o que a gente fala do empoderar, né? Então, se eu sou empoderada, se eu acho que eu sou capaz, eu vou chegar e dizer pra minha amiga, olha, vem comigo, tu também pode fazer, tu também pode ligar aquele LED que eu liguei, sabe? Então, são movimentos, e são esses movimentos que a gente precisa, né, em todas as áreas. Que a gente lapida grandes talentos, né? Sim, com certeza. É um projeto, assim, fantástico, Cris, parabéns, assim, eu tô apaixonada aqui, porque é ali que a gente empodera muitas mulheres, e é ali que nascem grandes talentos, né? Que eles não saberiam, é aquela coisa, dar a possibilidade delas fazerem uma coisa que até aquele momento elas achavam que não era possível pra elas, né? Então é fantástico. E respondendo a pergunta também, essa data é de suma importância, né? Porque eu decidi ser cientista quando eu vi os cursos da Univates e vi que tinha biologia, né? Eu era apaixonada por natureza, ficava fazendo experimentos em casa, né, com flores e etanol. Eu não sabia o que fazer extrato naquela época, né? E eu já fazia extrato de planta naquela época. E quando eu vi a biologia, não, é isso que eu quero fazer, né? Só que eu nunca tive referência de cientista, nem na minha família, nem pessoas perto, no meu bairro. Eu não sabia que poderia ter essa possibilidade. Eu descobri essa possibilidade na universidade. É louco, né? Eu demorei 18 anos porque pra mim era uma coisa muito distante ser cientista. Era coisa que eu não poderia ser, né? E ver essa possibilidade na universidade, quando eu vi um grupo de pesquisa a primeira vez aqui na Univates, eu não conseguia, porque na época eu pagava minha graduação, né? Mas quando eu vi o primeiro grupo de pesquisa, eu disse, não, é isso que eu quero fazer. E foi por isso que eu lutei, né? E é incrível tu ver, e a universidade é essa porta, né? A educação é essa porta. É essa porta de possibilidades, é aquele muro que tu tem na tua frente, que a educação quebra e abre a porta para inúmeras possibilidades conforme as tuas habilidades, as tuas aptidões, né? Só a educação faz essa transformação. Então, por isso que eu tava apaixonada aqui pela Cris, né? Porque realmente esse movimento que ela faz é quebrando aquele muro, né? E dizendo, meninas, vocês querem fazer isso? Pode fazer. Se vocês têm aptidão para isso, venham fazer. Se vocês têm aptidão para teatro, venham fazer, sabe? Se vocês têm pra qualquer coisa, né? Então, as mulheres se limitam muito, né? E acham que não são capazes daquilo, porque algumas vezes também elas não têm a oportunidade, né? São excluídas, né? Isso. E aí também a importância do investimento na pesquisa, né? E vocês, com certeza, seria muito mais fácil se o projeto ainda tivesse um investimento governamental para essas meninas. Com certeza. Se tivesse uma verba, assim, externa, como a gente costuma dizer, né?
que seria muito mais fácil. Na época que nós tínhamos a verba que a gente recebeu da Bolsa em parceria com a Univates, nós compramos equipamentos para o laboratório, a gente ganhou o telescópio, compramos livros, sabe? Então, tudo bem, até a gente conseguiu aproveitar muito disso. Só que daí eu fico me perguntando, se a gente não tivesse esse dinheiro, como a gente faria isso? Agora a gente tem o material, agora a gente consegue tocar o baile do jeito que a gente consegue, às vezes do jeito meio que improvisado, que eu falei antes, desmontando o computador. Quando a gente vai fazer um circuito elétrico, alguma atividade de robótica, a gente pega os computadores velhos da escola, desmonta eles para pegar os diodos, para pegar as placas, as coisas, para reutilizar, porque hoje sem verba tu vai comprar isso como? Sim. Claro, daí a gente faz todo um jeito bonito de dizer, estamos trabalhando a sustentabilidade. Precisa também? Precisa, mas talvez seria muito mais atrativo se as coisas fossem mais práticas, se a gente tivesse um acesso mais rápido a esse tipo de coisa, né? Sim. A gente tem que lutar por políticas públicas que promovam a educação, né? Que promovam, tipo, derrubar esses muros é só através da educação. Então, nós temos que ter políticas públicas que proporcionem isso, tanto nas áreas das exatas, em todas, né? Então, e daí eu sempre falo também da biodiversidade, né? Todo mundo diz que tem que preservar, mas quando a gente vai realmente preservar, né? Então, tem que ter políticas públicas para isso, e a gente incentiva políticas públicas quando as coisas dão certo. Eu sempre falo o empreendedorismo, né? Por que eu vou curtir a Sintalg? Porque são de mulheres, eu acredito nessa causa, eu acredito que a gente vai ter. Por que eu vou curtir? Porque é da biodiversidade. Se as meninas derem certo, se essa empresa realmente é um case de sucesso que o governo vai olhar e dizer, nós temos que fazer mais políticas públicas voltadas às mulheres na ciência, à biodiversidade, porque a biodiversidade hoje está trazendo lucros pro governo também. Então, essa roda tem que girar, entendeu? Porque daí a gente vai estar mais voltando políticas públicas para as ações que realmente fazem acontecer. Quando essas meninas se tornarem grandes pesquisadoras, quando trouxerem, né, esses recursos, né, pro Estado, pro governo, vai vir mais investimento. Então, a gente tem que fazer essa roda girar. E para fazer, a gente tem que incentivar. Por isso que eu digo que é muito importante tu curtir causas que nem essas, né? Eu curto as meninas da ciência já há um tempo, né? Já conheço o projeto há um tempo. Curto. Se precisa, a gente tá lá apoiando sempre, porque são causas que realmente nos movem. E quando movem, eu vejo algumas pessoas, não vou curtir, eu não vou ganhar nada com isso, né? Ou, não vou, porque eu não vou ganhar nada. Tu ganha. Então, se tu acredita naquilo, se tu acredita no meio ambiente, vai lá e curte, e empresas que realmente são sustentáveis, né? Porque todo mundo quer colocar, né? Isso, nós ajudamos mulheres, nós somos sustentáveis, mas na prática, realmente, o que tu faz? Né? O que tu tá fazendo realmente na prática, né? Então, tu ouve a Cris aqui falando que faz isso voluntário, cara. É a prática, né? É ali que tá, sabe? Faz voluntário, as meninas vêm voluntárias, é o amor pelo conhecimento, né? Então, as políticas públicas voltadas para essas ações são fundamentais e nós todos, como sociedade, temos que lutar para isso. E Gisele, tu falou agora um pouco sobre a Sintalg. Explica pra gente qual que é o projeto de vocês, qual que é a tua pesquisa ali dentro, né? O que vocês pesquisam, o que vocês montam ali? Na verdade, eu tinha um projeto aqui na Univates, né? Eu fui tudo na Univates, né? Porque a Univates, assim, sempre brinco que é a minha segunda casa, né? Porque eu entrei na instituição e não saio mais, né? Isso aí. Como incubada, como empresa, porque, como eu falei, a educação, eu sou apaixonada, já deu pra ver, né? Sim. A educação é uma coisa que transforma as vidas. A educação transformou a minha vida, né? Eu sempre falo isso, conto, não como uma coisa triste, mas como uma coisa fantástica. Minha mãe não teve acesso à educação. A minha mãe não concluiu o ensino básico, né? E isso é muito triste, mas nem por isso ela não era uma pessoa super inteligente e culta, né? Ela sempre valorizou a educação e disse que era o único caminho pra gente chegar onde a gente queria, né? Então, quando eu entrei pra universidade e vi essas possibilidades, eu fiquei apaixonada, né? Então, fiz biologia, mestrado e doutorado aqui na instituição. Então, eu trabalhava com arroz e fatores bióticos, né? Um ácaro. E depois que eu terminei o doutorado, nós estávamos passando por uma crise, assim, universitária, né? Não estavam contratando professores, por mais que meu currículo fosse adequado, né? Não tinha contratação porque realmente teve uma evasão, reduziu o número de alunos nas universidades em todo o país, né? Os cortes de verba. Os cortes de verba, questões políticas, né? E daí eu pensei, o que eu vou fazer, cara? Eu me dediquei a vida inteira, vocês sabem, pessoal, algumas vezes eu acho que a gente tem que trazer a ciência mais palpável pra toda a população, né? Cara, a gente trabalha com bolsa, a gente não tem salário fixo, não
tem férias, não tem seguro-desemprego. Tu ganha uma bolsa, mestrado hoje tá R$1.500. É importante falar isso, quem vive com R$1.500. Sim, os bolsistas de mestrado vivem e continuam fazendo pesquisa e ficando no laboratório até as 10 da noite, muitas vezes. O pessoal é apaixonado por ciência, porque o conhecimento é apaixonante, né? Como a Cris estava falando, os meninos vão lá voluntários, porque é por causa do conhecimento. O conhecimento, ele apaixona quando tu descobre, né, coisas novas. E o de doutorado é 2.200 também, né? Se tu quiser ter uma família, filhos, é muito difícil, né? Seguir na carreira acadêmica hoje. Sim. Então, toda uma vida dedicada, como eu falei, né? Dedicada à ciência. E quando tu termina, tu diz, eu vou trabalhar onde, né? Porque a inovação, no geral, no Brasil, ela tá caminhando ainda em passos lentos, né? As indústrias não contratam mestres e doutores com tanta frequência aqui na região, né? Algumas cidades grandes, como São Paulo, tem sim, mas também não tanto quanto a demanda, né? E quantos profissionais, né? É um caminho que tá mudando, eu vejo como empreendedora hoje. As empresas estão olhando para os mestres e doutores e vendo que eles podem trazer conhecimento e tendo grupos de inovação e de P&D dentro das suas empresas, mas isso ainda tá caminhando, né? Então, quando eu me formei, eu disse, o que eu vou fazer, né? Tinha algumas possibilidades de fora do país, né? Canadá, Chile, mas eu cuido da minha mãe, que é idosa, né? E tem um casamento aqui, a família, tudo. Daí eu pensei, é difícil também abandonar tudo e ir, né? E foi no empreendedorismo que eu achei uma ferramenta realmente de continuar fazendo o que eu mais amo, eu sempre falo isso, a ciência, né? E continuar na nossa região. E eu e a minha sócia, que é a Ania, ela também tem 3 filhos. 2 meninos e uma menina. Ela também precisava ficar no Brasil, né? Ela é alemã, mas daí ela casou, tem os filhos aqui, ela não poderia voltar pra Alemanha, ela teria que ficar aqui na região por causa da guarda compartilhada. E a gente se olhou e disse, cara, vamos fazer o quê? Vamos empreender. E foi ali que a gente abriu outra porta, sabe? A educação é uma porta que abre pra inúmeras oportunidades, o empreendedorismo também. Vocês juntaram as duas coisas. Isso, o empreendedorismo também. Ele te abre porta pra te fazer algo novo, pra te ter contato com inúmeras pessoas, né? Eu sempre falo que hoje, se a Sintalg fosse a falência, a gente teria emprego no segundo dia, porque tu tem muito networking, as pessoas sabem que tu tem potencial, as pessoas sabem que tu entrega, as pessoas começaram a te conhecer. Então, essa ideia que o negócio não dá certo, não que a Sintalg tá super bem por isso, né? Vou falar um pouquinho dela depois, mas é uma visão errada do brasileiro, né? Na verdade, montar um negócio e algumas vezes não seguir, algumas vezes o mercado mudou, né? Tu tem que seguir outro rumo naquele momento, né? Então, hoje a gente estaríamos empregadas. Por quê? Porque tu faz todo um networking, né? E a Sintalg nasceu desse sonho, é uma empresa de biotecnologia, como nós duas somos doutora em biotech. A gente isolou micro-algas da biodiversidade brasileira, que são micro-organismos que podem ser usados tanto para suplemento alimentar, para cosméticos e também futuramente para fármacos, né? Hoje a Sintalg já tem 7 mulheres pesquisadoras trabalhando nela. A Sintalg já, nesses 3 anos de CNPJ, já conquistou vários prêmios, tanto de inovação. Os últimos que eu posso dizer foram eventos que a gente foi. O último que a gente foi agora em novembro foi pro Web Summit, que foi um evento em Lisboa, em Portugal. Um dos maiores de tecnologia do mundo. Teve mais de 70 mil pessoas. Uau! E isso é incrível. Como eu disse, há possibilidades que não tinha o empreendedorismo que deu isso, né? Juntamente com vários parceiros. Eu acho que a gente tá criando no Rio Grande do Sul, e isso é bom as pessoas ouvirem, tá criando um ecossistema muito favorável pra isso, sabe? São vários órgãos, é o Sebrae, é a universidade. Aqui nós temos o Vibe Unimed, que é uma aceleradora de saúde. Nós temos o Instituto Caldeira em Porto Alegre. Tem o Promove também aqui, o né? Promove Lajado, que é um movimento, né, aqui de Lajado pra inovação. Então a gente tá criando todo um ecossistema favorável pra isso, sabe? Então, e nós temos a universidade que é o fruto do conhecimento, né? Então, eu acho que quem quer empreender, quem quer fazer algo novo também tem essa possibilidade, né? E é incrível nós estarmos num ecossistema que isso favorece. Então, hoje a Sintalg, além de eventos, ela já ganhou algumas premiações de Startup de Destaque. Nós estamos concorrendo hoje a Startup de Destaque do ano. Agora, em 2023, também nós ficamos entre as 15 apontadas como Sebrae como Startups de Destaque, né? Nós ficamos no final do ano também naquele ranking do Opsi Innovation, que são as startups que mais têm interação com grandes empresas. Nós ficamos entre as 10 biotechs que mais têm interação com grandes empresas. Nossa.
Então são várias conquistas, assim, que foram... Não foi pro dia pra noite, né? Foram várias vezes saindo tarde. Eu sempre digo, quem vê o final não vê todo o caminho, close, né? Não vê corre. Não vê todo o caminho, né? Vários dias saindo do laboratório tarde, vários dias com incertezas, achando que não vai dar certo, choro e várias coisas. Só que no final, quando tu faz aquilo com amor, com resiliência, com perseverança, e tu é humano, tu olha pro lado, eu acredito que as coisas vão dar certo. Porque tá dando pra nós e pode dar pra qualquer pessoa, sabe? Então, o empreendedorismo também foi uma grande surpresa na minha vida, né? Eu acredito na nossa, porque da minha sócia também. E a gente tá muito feliz, assim, com a Sintalg, com as conquistas que a gente está tendo, né? Então, a Sintalg é uma startup que já foi investida. Hoje a gente já tem um primeiro investimento, né? Até a nossa planta piloto, que tá sendo construída aqui no Tecnovates também, né? Então, hoje a gente já está dando amostras e produtos para grandes empresas. Participamos também há pouco tempo do Catalyse CT, que é um programa do Sebrae, que destacou 3 empresas em todo o Brasil. A Sintalg ficou entre as 3. Então, várias conquistas, assim, que mostram que realmente aqui do Vale do Taquari, aqui da Univates, saem grandes projetos, grandes empresas agora, né? E que podem conquistar o mercado, a gente que é brasileiro e quem sabe futuramente global. E por mulheres, né? E por mulheres, né? Que isso é fantástico, né? A gente tá precisando de homens no nosso grupo, eu vou ser bem sincera, que é muita mulher junto, a gente precisa dessa diversidade também, né? De todos os gêneros, mas é muito legal, assim, tá tendo esse movimento, e toda a minha equipe é maravilhosa, sem elas eu não estaria aqui, a Sintalg não estaria, né? E todos, como eu falei, todo esse ecossistema, a Sintalg só nasce por causa desse ecossistema. A Sintalg sozinha não iria existir sem a universidade, sem os programas de incentivo do governo federal, das políticas públicas que a gente teve esses últimos anos na área do empreendedorismo, né? Então, sem todo esse ecossistema, não nasce startups, não nasce inovação. Então, é muito legal. E tá acontecendo isso na nossa região. Bom, vocês são mulheres muito inspiradoras, né? Cada uma na sua área, ou na educação, no empreendedorismo, pesquisadoras, cientistas. É muito legal saber e mostrar que existem pessoas assim aqui, mulheres assim aqui, né, na nossa região, que às vezes a gente acha que tem que olhar sempre pra fora, mas estão aqui dentro também. Bom, e além de vocês, então, que são mulheres inspiradoras, lá no início do podcast a gente falou um pouco sobre algumas pioneiras na área da ciência. E para aprofundar nisso, nós pedimos para Gisele e para Cristine trazerem 2 cientistas que elas admiram ou que consideram importante para falarmos aqui e contar um pouquinho sobre elas. Então, nos contem quem são essas mulheres e o que elas fizeram ou fazem pela ciência. Bom, eu tenho 2 mulheres que eu acho que são admiráveis. A primeira é a Enedina Alves Marques, que ela é a primeira mulher negra a se formar em engenharia civil no Brasil. Então, imaginem, se a gente for pensar, engenharia, uma mulher, né? Já é uma quebra grandona. Negra, né? E aí, então, ela conseguiu o título, então, de engenheira lá. Isso agora ela é falecida, ela faleceu em 1981, mas a história dela é fabulosa. E eu acho muito legal um trecho que tem num livro, agora eu não me recordo o nome do livro, mas conta um pouquinho da história dela, e tem um trecho que diz que ela ia armada durante as reuniões, porque os homens não deixavam ela falar. E quando ela queria falar, ela dava tiros pro alto, pra daí todo mundo baixar e ouvir ela. Vocês têm ideia do que é isso? Claro que, né? Hoje, outra época, né? Hoje ela estaria presa há muito tempo, coitadinha dela, né? Mas eu fico pensando o quanto ela batalhou para estar lá já, né? Pra ser ouvida, né? Pra ser ouvida. Então, é uma mulher, assim, que eu realmente admiro. É a primeira engenheira negra brasileira que a gente tem registro aqui no Brasil. E uma professora, aí eu vou dizer que ela é quase a minha segunda mãe, que ela é aqui da Univates. É a professora doutora Sônia Gonzatti. Ela trabalha na área da astronomia, na área de ensino, ali com as professoras de matemática, que eu acho que ela me ensinou a ver a astronomia. Eu sou apaixonada por física. Antes, quando a gente falava um pouquinho da nossa história, eu nunca fui uma menina de brincar de boneca. Eu tinha as minhas bonecas, mas eu adorava estar com meu pai num galpãozinho que ele tinha fazendo as coisas dele. E eu decidi fazer faculdade de ciências exatas no dia da inscrição do vestibular. Porque tinha, na hora, tipo assim, tinha escrito lá, ciências exatas, habilitação em física, química e matemática. Só que o licenciatura ficou escondido, nunca ninguém me explicou o que era licenciatura. Sim. Sabe? Então, eu, professora, jamais. Gurias, eu nunca na minha vida diria que eu seria professora. E aí eu me inscrevi para ciências exatas e eu estava cursando o meu 5º semestre
quando eu me dei conta que eu seria professora. Vocês têm ideia do que é isso? E aí? E aí eu cheguei pra professora, pra Marli Quartieri, e eu disse, Marli, eu vou trocar o meu curso porque abriu engenharia civil na Univades. E ela me disse, não, tu não vai. Quando tu vai lá, tem uma vaga de substituição de uma professora. Se tu não gostar da sala de aula, tu vem e a gente faz a tua troca de curso. Se tu gostar, tu permanece. No dia da minha formatura, ela veio e me disse, a tua folha de troca de curso tá na minha mesa ainda. Só que nesse caminho todo, eu conheci muitas pessoas. E uma dessas foi a Prof. Sônia. Eu trabalhei durante 2 anos no laboratório de física, ali no prédio 8. Conheci muitas pessoas, tive o prazer de trabalhar com muitos professores. E com a Prof. Sônia, ela me mostrou a astronomia. Pra mim, a astronomia era uma coisa de olhar pro céu e dizer, tá, ali tem um pontinho, né? Mas quando tu começa a aprofundar, que tu começa a olhar, que tu pega um telescópio ou tu monta a tua luneta e tu diz, cara, fui eu que fiz aquilo ali, eu estou olhando o céu com um equipamento que eu fiz, muda totalmente a visão. Depois eu fui trabalhar de bolsista de extensão com a Prof. Sônia. Aí a gente começou a trabalhar questões de ensino de física, ensino de astronomia para as crianças. E ensinar astronomia para as crianças parece fácil. Mas, gurias, eu tenho uma história que às vezes eu fico pensando, eu lembro direitinho, era no 6º ano, nós estávamos ali em cima do prédio 12, onde tem o telescópio, e nós estávamos com o 6º ano observando as estrelas e eu apontei para um planeta. Eu botei o telescópio, ajustei, e eu disse, olha, ali é o planeta Júpiter, assim, explicando. E de repente eu reparei que tinha uma menininha num canto chorando. E eu fui lá e disse, querida, o que aconteceu? A minha mãe disse que era o meu vô. E tu disse agora que não é uma estrela, que é um planeta. Ai. Aquele dia eu pensei, como a gente precisa saber ensinar, sabe? A gente tem que, ao mesmo tempo que desconstruir, a gente tem que ter todo um cuidado, sabe? A gente tem que ter um afeto. E daí eu disse pra ela, mas olha que legal, ele ficou tão grande que ele tá pertinho de ti, ele tá cuidando de ti, sabe? E daí parece que acalmou. Mas depois daquilo, depois conversando com a Prof. Sônia e com os outros colegas, a gente acaba percebendo o ensino, como as coisas parecem ser distantes, mas ao mesmo tempo são próximas. E ela é uma mulher que eu destaco porque eu aprendi muito. E ela também é uma baita de uma mãezona, tá lá todo dia na luta, todo dia na batalha. Então é uma mulher cientista, professora, mãe, que eu realmente admiro bastante. Então, eu tenho assim uma lista, né, de pessoas que eu admiro muito, né. Eu vou colocar aqui, na história a gente tem várias, né, como a gente já citou, a Marie Curie foi fantástica, né, descobertas dela e a preocupação dela com aquilo que ela tinha descoberto, né, não se tornar uma coisa boa, né, e num primeiro momento não foi, no segundo foi, né, a filha dela conseguiu reverter isso e mostrar que realmente aquilo que a invenção que ela tinha feito, né, toda a tecnologia hoje que ela descobriu salvou inúmeras vidas também, né. Então tem várias, né, como eu falei, a Rosalind Franklin, eu gosto também da Jane Goodall, que tem a pesquisa com chimpanzés, né? Também sou apaixonada por animais, então acho a pesquisa dela incrível. Mas todas essas famosas que a gente já conhece, né? Mas também tem aquelas do dia a dia, né? As professoras aqui na Univades, eu não vou citar nomes porque cada uma contribuiu de alguma maneira, né? E eu acho elas fantásticas. E uma que eu digo, né, que fez esse movimento, que é a Dimension Science, para premiar, e que é a Márcia Vasconcelos Fournier. Eu sempre falo dela porque a gente tem que exaltar esses movimentos, né, das mulheres na ciência, né? Então a Dimension Science não é só para mulheres, né? É para as minorias também, né? Que não conseguem, então, continuar suas pesquisas. Então ela é fantástica, eu acho que é um movimento que ela fez, é fundamental. Então ela é uma pesquisadora brasileira, ela trabalha com marcadores do câncer, né? Marcadores moleculares. Hoje ela é CEO e membro de um conselho de uma empresa, né, da BioHigh lá nos Estados Unidos, e isso é fantástico, né, e ela fala as dificuldades que ela teve de ir para os Estados Unidos, mulher nas reuniões, né, e eu passei por tudo isso que ela passou um pouco também, e ela ter me premiado aquela vez foi fundamental para mim ponderar também. Eu acho que o prêmio mostrou que... Porque algumas vezes a gente faz pesquisa e por a nossa pesquisa não estar em grandes capitais, por a gente não ter tanto acesso a algumas coisas, né? A gente... não, a pesquisa que é feita lá não é
tão valor quanto outras, né? Então, tu ganhar essa premiação, tu tá em Brasília e dizer, não, a minha pesquisa tá entre as melhores, eu ganhei um prêmio que mostra que as mulheres na ciência. Então, todo esse movimento que a Márcia fez, eu sempre cito ela porque é muito importante. E eu acompanho ela como pessoa, né? E eu acho fundamental. E ela ter ido para os Estados Unidos, também trabalhar numa empresa, ser CEO no ramo da ciência e tecnologia, porque não é fácil empreender. Imagina empreender na ciência, na biotecnologia, né? E como mulher, né? É vários desafios. Mas eu acho que a gente tem vários exemplos, né, de mulheres que estão fazendo isso aqui na Univates também, né? Tem outras startups de mulheres no Tecnovates. Também não vou citar nomes, que estão várias, né? Que tem ali, que a gente acompanha, colegas que estão ali, estão batalhando também e que estão tendo sucesso, né? Nos seus experimentos e nos seus produtos tecnológicos. E uma vai inspirando a outra também, né? Vai fortalecendo a outra, né? Essa questão colaborativa, networking, é o que move as pessoas, né? Eu acho que a gente não foi educado para isso. A gente não foi educado para trabalhar em colaboração. Em equipe. Né? Criar vínculos, assim, no trabalho, porque parece que sempre é uma concorrência lá dentro. Nunca é um colaborando com o outro, se fortalecendo, como tu falou. Parece que a gente tem que estar sempre, o tempo inteiro, mostrando que eu posso ser melhor, que eu sou melhor. E não colaborar, né? Não trabalhar em conjunto. Isso. E é tão enriquecedor, eu vejo, tu colaborar, né? Porque a gente é tão diverso. E quando tu junta essas diversidades, essas habilidades, tu cria algo magnífico. Sempre falo que eu e a Ania somos o oposto. E todo mundo que nos conhece concorda conosco. E sabe disso, né? Porque a Ania tem algumas características, eu tenho totalmente outras. Cara, e quando a gente junta pra fazer isso, alguma coisa, a gente vê as habilidades diferentes. Quando elas se juntam, faz algo incrível. Mas também trabalhar com as diversidades, a gente também discute bastante, porque é muito diverso. Né? Só que quando tu tem o respeito e tu sabe conversar com as diversidades, bom, o céu é o limite, né? Tudo funciona, né? Tu constrói grandes coisas. Bom, o papo tava muito bom. Mas estamos chegando ao fim desse episódio. O mais interessante é que cada ponto que tocamos nessa conversa renderia outras longas conversas, né? Então, Gisele e Cristine, antes de finalizar, vocês têm algum recado final para quem tá nos ouvindo? Não, eu queria agradecer a Cris, porque foi uma grata surpresa, né? As meninas, por ter nos convidado. E é muito bom estar falando nas minhas paixões, né? E hoje eu e a Cris conhecemos aqui, e é muito legal o projeto. Agora tem mais uma admiradora aqui no outro lado. E é networking, né? É aqui que a gente cria. Só quero agradecer realmente essa oportunidade. Quem nos ouvir, obrigada também por tirar o tempo e ouvir um pouquinho da nossa história e dessa caminhada. Digo mesmo, é um prazer ter estado aqui. Prazer conhecer a Gisele. Fiquei curiosa, mais curiosa ainda sobre a questão da empresa, do empreendedorismo, desse mundo que às vezes parece tão distante, né? Mas ao mesmo tempo tá aqui no nosso ladinho. E eu quero deixar um pequeno recadinho que eu sempre digo pras meninas. O não a gente já tem. Isso aí. A gente tem que ir lá e conquistar o sim. E a gente é mulher. A gente pode fazer igualzinho os meninos fazem. Vocês foram demais, essa conversa foi incrível. Então, muito obrigada por essa conversa, por esse bate-papo, pelo trabalho de vocês na ciência, no empreendedorismo e por inspirarem tantas mulheres e meninas, né? E para quem nos ouviu até aqui, temos um recado. Agora você pode se cadastrar na nossa newsletter para receber um e-mail sobre cada novo episódio. O link univates.br/podcast está disponível na descrição do podcast. Aproveite também e nos siga no Spotify. Até o próximo episódio. Desenrola aí.